Senhor Jesus, Senhor Jesus, queremos obedecer ao Senhor, seguindo e obedecendo o Teu falar. Por isso que nós rogamos a Ti, Senhor, continua falando conosco, Senhor, ainda nesta noite, por meio do falar profético, possa nos dar a direção, conduzir o nosso viver. Rogamos a Ti, que guarde o nosso coração, guarde-nos em toda esta reunião, possamos ser obedientes ao Senhor, seguindo a Tua direção. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua insistência, Senhor, para com cada um de nós. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, o fato de estarmos aqui nesta noite mostra a insistência de amor do Senhor, né, para com cada um de nós, né, nos dando a oportunidade de ouvir o falar, de louvar o Senhor, de sermos um pouco mais edificados, um pouco mais transformados, isso por meio da palavra do Senhor. Senhor Jesus. Normalmente o meu tom de voz não auxilia muito para os ouvintes, e hoje a garganta não está muito boa. Aí mais uma vez eu preciso da cooperação dos irmãos, das irmãs, né, que tem aquela prática saudável de ouvir com oração. Isso auxilia para os irmãos que estão ganhando, né, e pelo canal que está sendo usado, né? Então, dessa forma, nós podemos ganhar ainda mais, né? Graças ao Senhor pela a Epístola aos Colossenses. Essa é a terceira mensagem da série, e o título da mensagem estava aqui, né? Prefácio e Saudação do Apóstolo. Amém. Prefácio e Saudação do Apóstolo. Então, é a terceira mensagem. Mas considerando esse período que nós vamos estar desfrutando, né, todo esse semestre, dentro da Epístola aos Colossenses, o tema central é Cristo, o centro da obra de Deus. Então, Cristo como centro conector, né? Centro conector da obra de Deus. Cristo como centro conector da obra de Deus. Então, nós sabemos que originalmente, Deus, ao criar o homem, esse canal estava aberto. Havia uma conexão aberta de Deus com o homem. Nós inferimos isso com muita ousadia e convicção pelo aquele relato, né, bem simples ali, que em toda a viração do dia, Deus e o homem tinham comunhão. Então havia uma conexão aberta ali, né? Mas nós sabemos que por causa da queda, por causa da desobediência do homem, ali inicialmente a Eva sendo enganada pela serpente, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que havia uma ordem de Deus que não comesse. Então o pecado aqui foi a desobediência. Foi desobedecido à ordem que Deus deu. Consequentemente, o homem comeu, enfim. Aí o homem foi desconectado de Deus. O homem não tinha mais conexão com Deus, né? Mas graças ao Senhor, e dentro do contexto ali mesmo de Gênesis, no Jardim do Éden, sabemos que a porta do jardim foi guardada com um anjo, né, que tinha uma espada. Essa espada ainda era flamejante, né? A justiça, a glória e a santidade de Deus. Então, somente cumprindo esses quesitos é que era possível passar, né? Acessar. Mas vai entender Deus de uma maneira bem soberana. Então a porta foi fechada, né? Mas o rio continuava correndo. Graças ao Senhor. O rio um dia ele nos alcançou. Então, por meio do fluir do rio, né? O rio um dia nos alcançou. Então nós somos conectados novamente com Deus. Isso, os irmãos todos aqui presentes, melhor dizendo, têm ciência disso? Que outrora, né, no passado bem recente, na experiência de fé de cada um de nós, né, na minha experiência, por exemplo, sei lá, foi 85, então 38, né, 38 anos, sei lá. Enfim, eu estava desconectado com Deus, mas eu fui conectado novamente. O rio chegou até a mim. Então, por meio do fluir desse rio, eu e você, nós somos conectados, nós somos trazidos de volta para Deus. Então, Cristo ele é o centro conector da obra de Deus.
por meio de Cristo, eu e você, nós fomos trazidos de volta para Deus, Senhor Jesus. Então, através do fluir desse rio, né, que desfrutamos muito ali dentro do livro de Efésios, da Epístola dos Efésios, que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, Senhor Jesus. Então, ali em Efésios mostra que essa bênção, todas essas bênçãos espirituais, estão relacionadas a quê? Ao Pai, que por sua vez te predestinou. Ao Pai que por sua vez predestinou a cada um de nós. Ele já nos conhecia antes mesmo de nós nascermos. Então isso me alcançou por meio da predestinação. E o Filho, a bênção do Filho, o que é a redenção. Porque era necessário, sem sangue não há remissão de pecado. Era necessário que um morresse para que todos vivessem. Então Cristo Jesus foi até a cruz. E ali ele morreu por mim, morreu por cada um de nós. Senhor Jesus. Irmãos, isso tem que alegrar o meu coração. Isso tem que alegrar o nosso coração. Então, Senhor, na bênção do Filho, que está dentro desse fluir, eu e você, nós fomos resgatados. E ainda assim nós estávamos sem cabeça nesse mundo. Estávamos como galinhas sem cabeça, andando para lá e para cá. Senhor Jesus, eu fui orientado por causa da transmissão, tem que ficar só mais ou menos aqui. A gente não pode esquecer de combinar com o Espírito, né? Senhor Jesus. Senhor, mas o Espírito está sujeito ao profeta. Então, Senhor Jesus. Nós éramos como essas galinhas sem cabeça, mas a obra do Filho que veio e nos encabeçou. Agora nós temos um cabeça. Agora nós temos uma direção. Agora nós temos uma maneira correta de andar e de viver. Nós somos encabeçados por Cristo, Senhor Jesus. E o Filho e o Espírito, né, para poder arrematar ali, o que ele fez? Ele nos selou. E ainda nos deu o penhor, a garantia de que reinaremos com o Senhor. Então Cristo em nós, é a esperança da glória. Então hoje nós temos uma esperança, irmãos. Nós estávamos sem Deus no mundo, sem esperança. Hoje, nós temos uma esperança. Cristo em cada um de nós. É a esperança da glória. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, por meio do fluir do rio, nós fomos reconectados. E agora nós precisamos de ter, por meio de Cristo e da sua palavra, permitir um habitar ricamente em nós, né? Então, 2 versículos foram citados no alimento diário. Primeiro, um foi, outro eu vou estar citando aqui também, Efésios 3:17. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Todos acharam? Senhor Jesus. Sim. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, Cristo, ele quer habitar ricamente em nós. E o habitar, em várias mensagens já foram faladas, é bom a gente relembrar que o habitar não é como eu, por exemplo, na sua casa. Vou chegar lá, você, uma visita, né? Ali você vai me receber e tal. De repente serve ali um copo de café com leite, né? E 2 gomos de pão salvado. Aí eu sou uma visita. Mas habitar mora ali constantemente. Então, que o Senhor possa ser um habitante, né, constante em nosso viver. Que ele não seja um visitante, e nem muito menos um faz tudo, né? Lembra da aplicação para advertência nossa? Às vezes está ali, o chuveiro queimou, chama Jesus, né? A porta emperrou, chama Jesus. Não, aí ele vai ser um faz tudo na sua casa. Ele precisa ser aquele que habita. E não apenas habita, mas habita ricamente. Ele precisa fazer morada no meu viver, no seu viver, na minha vida. E aí dessa forma, mas como que isso pode ser assim,
mais bem mensurado. Aí nós temos auxílio de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos 16. Aí podemos ler apenas a parte A. Não vamos ler todo ele. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então aqui agora fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Bom, então você pega Efésios, agora pega Colossenses. Aí uma pergunta para todos nós. É para habitar Cristo ou a palavra de Cristo? Quem quiser responder, pode responder. É Cristo, por meio da sua palavra. Agora, agora um desafio. Separe Cristo da palavra. Ele é o verbo. Né? Ele é a palavra viva, é o pão vivo. Então, como então fazer Cristo habitar ricamente no meu ser? Por meio da palavra. Então, por isso eu tenho insistido em emergirmos na palavra, em entrarmos na palavra, em gastarmos tempo na palavra, porque por meio da palavra, Cristo habitará ricamente em nós. Senhor Jesus, porque uma vez que nós negligenciamos isso, muito facilmente outras coisas habitam, né? Onde que aí vem ali o desânimo, vem a depressão, vem tudo menos Cristo. Então, por isso, quanto mais tempo eu gasto na palavra, mais tempo eu permito que a palavra, que é o próprio Cristo, habite em mim, mais ele vai preenchendo, vai enchendo todo o meu ser e vai conduzindo todo o meu viver. Porque a palavra, irmãos, a palavra ela é como... a palavra é o veículo, não é isso mesmo? A palavra é o veículo que transporta Cristo para dentro de nós. Então a palavra, ela foi até citada no Elemento Diário, que ela é como o sangue, né? Então o sangue é um veículo que ele transporta o oxigênio e as proteínas, as vitaminas, enfim, tudo que vem por meio dos alimentos, né? Vai ali, e o oxigênio por meio da respiração, e aí o sangue vai e leva para as nossas células. Então, quando falta esse veículo, quando esse veículo está ineficiente, começa a haver doenças, começa a haver deficiência no nosso viver. Então, quando falta a palavra, vem as dificuldades. Quando sem palavra o povo ele se corrompe. Então, nós precisamos da palavra de Cristo habitando ricamente em nós. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Bom, então aí a gente entra agora dentro do encargo da mensagem, né? Aí o título diz... Não está aqui ainda, né? Não precisa título diz, prefácio e saudação do apóstolo. Aí, assim, elaborando a palavra e considerando o limite tempo, eu observei um ponto como encargo principal. Então, inclusive, eu usei ao passar para o serviço de música, eu citei um encargo, né, que é Deus fala por meio do apóstolo, através da sua palavra. Vou repetir. Deus fala através do apóstolo, por meio da sua palavra. Então a palavra precisa de chegar até nós. Agora, a palavra já é um veículo, mas ela precisa de um meio de transporte ainda. Deus precisa usar, ele usa homens, ele usa os seus apóstolos e seus profetas para falar para nós. Então, dentro de todo esse encargo, permita-me não entrar necessariamente no sábado e domingo, que fala ali do jovem Timóteo, sábado, hoje, e domingo, os valentes de Davi, mas que nós possamos, dentro desses 2 dias, dentro desses 2 encargos, atentarmos para, assim como Timóteo foi fiel e cúmplice com o apóstolo Paulo, como da mesma forma, assim como os valentes de Davi foram cúmplices e fiéis a Davi, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que cada um de nós, desde as crianças, os jovens,
os adolescentes, os irmãos e irmãs, da melhor idade, enfim, todos nós como esse orvalho, né? Esses que se consagraram voluntariamente, todos nós, assim da mesma forma, podemos ser para com o apóstolo na atualidade. Os irmãos entenderam aí? Porque aí eu não vou entrar necessariamente naqueles pontos, porque aí eu não corro risco de perder um cargo. Quer falar sobre a autoridade do apóstolo, sobre o encargo do apóstolo, né? E aí isso está implícito ali dentro do prefácio, e a gente entra um pouco mais, né? Senhor Jesus, possamos assim como Timóteo, e assim como os valentes de Davi, cooperarmos hoje com o apóstolo do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, considerando a carta aos Colossenses, ainda há um pano de fundo ali, que era o quê? Era a esfera que viviam ali. Havia muita influência da religião, bem como da filosofia e da cultura grega. Isso muito facilmente, dentro de Colossenses mesmo, mostrado através do ascetismo, né? E através do gnosticismo. Enfim, o ascetismo, que era, na verdade, ali, era o homem tentando agradar a Deus, né? Tentando agradar a Deus por meio de esforço, e ali, e se privando disso, se privando daquilo, mas lhe faltava a realidade. Em Colossenses mesmo adverte que isso não tem força nem sequer contra a sensualidade. Esses que tentam muito assim, na primeira condição cai, porque não tem a realidade. Bem como o próprio gnosticismo também, que eram aqueles que diziam claramente que a matéria não tem nada de bom, né? Então, como a matéria não tem nada de bom, então precisa de buscar um conhecimento, né? Tem até uma expressão bonita lá no Elemento Diário, fala supra-racional. E quem conseguia esse conhecimento eram poucas pessoas, e diziam que com isso eles alcançavam entre aspas, a espiritualidade. Então, eram enganados por essa filosofia, por essa linha, né? Mas aí tinha o apóstolo. Vamos ver o apóstolo, o prefácio dele? Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Não era o homem, não era nem sequer necessariamente a própria vontade de Paulo, na vontade natural de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, mas por vontade de Deus. Então, Paulo, ele era um dispensador da graça de Deus. Então, como dispensador, ele era, no original, ele era um oikônomo, ou seja, um mordomo. Ele era aquele que mesmo diante de todo esse quadro de filosofia, de religião e tudo mais, ele se preocupava em apenas uma coisa: como dispensador, como mordomo. Ele ia lá na dispensa de Deus. Lá na dispensa de Deus, você encontra o que mesmo? O Elemento Diário deu spoiler aí, né? Lá na dispensa de Deus você encontra Deus. É o que nós precisamos. Era o que os colossenses precisavam, que estavam ali se enredando, estavam se enredando com a filosofia, com a religião. Aí o dispensador, o mordomo fiel, ele ia lá na dispensa e lá ele pegava a palavra de Deus. Ele pegava o próprio Deus e dispensava para os que o ouviam, né? Então ele é aquele canal, né? aquele canal fiel, é aquele veículo que o próprio Deus usava para que a palavra chegasse até as pessoas. Senhor Jesus. Então ele no seu prefácio, logo no início ali, ele diz, é segundo a vontade de Deus. Então vamos usar mais dois prefácios, dois inícios, né? Agora, Efésios capítulo 1, versículo 1. A gente conhecer um pouco o coração do apóstolo Paulo,
que se aplica da mesma forma como o Senhor tem usado os seus apóstolos na atualidade. Efésios capítulo 1, versículo 1. Apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, Paulo, apóstolo, ou seja, enviado de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos que vivem a igreja em Éfeso. Então, por vontade de Deus. Agora, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, essa é a posição do apóstolo. Então, o apóstolo, será que o apóstolo simplesmente escolheu, não, vou ficar ali nessa posição, porque aí vai ser melhor para mim, né? Então, permita-me, irmãos, é necessário, crucial, que a gente aplique bem essa palavra a nós hoje. Nós estamos no ano de 2023, né? Então, será que o nosso irmão Pedro Dong, ele simplesmente escolheu ser o apóstolo? Eu vou ser bem preciso para os irmãos, se fizermos algumas considerações humanamente falando, eu acho que ele estaria muito bem hoje, humanamente falando, se ele fosse um CEO de uma grande empresa. Considerando até a sua idade, a sua experiência, os seus conhecimentos, acredito que hoje seria apenas um conselheiro, né? Mas dentro do nível de CEO. Mas abrir mão disso, irmão, para ser às vezes até mesmo criticado, para ser até mesmo às vezes mal visto por alguns, né? E sofrendo acusações, mas no entanto amando o Senhor, sendo fiel ao Senhor. Não foi diferente Paulo, não é diferente do que o Senhor tem usado na atualidade. Então, a condição do apóstolo é Deus quem chamou. Então, a mim, a você, a cada um de nós, a todas as igrejas, cabe a nós sermos fiéis, irmãos. Isso é segurança para mim, isso é segurança para a igreja, porque até mesmo dentro da própria mensagem, está no alimento diário, o irmão Pedro Dong, ele conta um testemunho, né, que ele foi indagado por um grupo de líderes cristãos, de grupos cristãos. Perguntaram para ele, como que você faz para vincular as igrejas à obra? Porque nós sabemos que tem a igreja, que a localidade tem as igrejas e tem a obra, né? Isso, a Bíblia assim conduz, e isso até a volta do Senhor assim será. Aí, mas como assim? Porque os grupos cristãos, eles têm a matriz e tem as congregações. Então, a maneira de vincular as congregações à matriz é o quê? Por meio de um contrato, ele tem que ser registrado no cartório, tem que constar todas as questões jurídicas, né? Não, mas vocês não têm um estatuto tal da obra? Nosso estatuto é a Bíblia. Então, irmãos, fato e aí deixa muito claro, e é fato, nesse exato momento, aí nós sabemos que graças ao Senhor tem o irmão Pedro Dong tem os seus cooperadores nas regiões, por exemplo, na região 6 tem os cooperadores, e o Senhor usando bem à frente ali nosso irmão Maurício, mas permita-me, irmãos, só para nós sentirmos o drama, permita-me, tá? Que o Senhor nos livre dessa maldição, mas nós, a igreja de João Molevade, nós temos a liberdade de desvincularmos da obra. Só na segunda-feira os irmãos responsáveis se reúnem, nós decidimos e comunica a Maurício, a partir de hoje nós não vamos seguir as mesmas palavras, não vamos ter as mesmas práticas, nós somos desvinculados.
Maurício desesperadamente vai pegar um carro, vai vir tentar ter comunhão conosco e tal, mas não tem nenhum contrato, irmãos. Não tem nada dentro da lei, nada que garante isso. Permita, vou usar a expressão para nós sentirmos. O máximo que a igreja de Monlevade ia perder era a bênção. Só isso. Ia perder a bênção. Mas, irmão, não tem nada que vincula. Então, irmãos, a igreja é do Senhor. A maneira como o Senhor conduz a sua igreja, por meio da sua obra, é do Senhor. Então nós temos que valorizar, orar pelos irmãos que estão à nossa frente, abençoá-los, apoiá-los, cooperar com eles, porque dessa forma nós seremos vencedores. Senhor Jesus, porque eles escolheram, isso não veio deles. É Deus que os constituiu, né? É segurança para nós seguirmos fielmente. Senhor Jesus. Aí então, Efésios capítulo 3 está dentro do alimento diário. Efésios capítulo 3. Vamos ler a partir do 1, vamos lendo. Acho que... Não, vamos ler 1 e 2. Tentar fracionar. Efésios capítulo 3, versículo 2. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Então, Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, não foi diferente aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemon e aos Gálatas. Ele estava preso em Roma. Tinha ali preso numa casa, tinha um soldado que ficava. Ele estava preso. Porém, a palavra de Deus, não. Ele estava preso. Mas mesmo preso, um prisioneiro de Roma, ele não se considerava um prisioneiro de Roma, não. Ele era um prisioneiro de Cristo. Então, preso a Cristo, nós estamos libertos do mundo. Mas se está preso no mundo, nós não teremos acesso a Cristo. Então, que o Senhor nos mantenha nesse cárcere, né? Isso é segurança para nós. E ele, muito fielmente, ele era fiel ao que o Senhor falava, né? Então, se que tendes ouvido a respeito da dispensação. Então, Paulo, ele era esse dispenseiro fiel. Ele era esse que ia até a dispensa de Deus, pegava... O que tem na dispensa de Deus? O próprio Deus, tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele fez, e dispensava para a igreja, dispensava para as igrejas, né? De uma maneira fiel, isso levando os irmãos a crescerem em vida e a serem edificados. Vamos seguir na sequência, versículo 3 ao 5. Pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Então, Deus revelou para Paulo, assim como Deus revela para o apóstolo, para os apóstolos, para aqueles que o Senhor confiou, o seu mistério. E aí, de uma maneira bem fiel, o apóstolo vai e revela para a igreja, revela para as igrejas. Então, é segurança para nós seguirmos o falar do apóstolo. Orarmos, intercedermos e rogarmos, graças ao Senhor, o Senhor me leva a ser fiel, eu quero praticar, eu quero ser um com o Senhor. Isso é segurança para mim, isso guarda a mim, isso guarda a minha casa, isso guarda o meu viver. Porque o Senhor tem revelado a eles o teu mistério. O Senhor tem revelado a eles o que está no teu coração. O versículo 6 e 7. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então, primeiramente, nós vemos que a palavra aos gentios, o Senhor usou quem? Paulo. Tem, em outras palavras, irmãos,
eu e você, nós só fomos conectados com Deus novamente, eu e você. Todos aqui têm ciência que são gentios, né? Não tem nenhum judeu aqui, né? Então nós fomos conectados com Deus. Deus teve que usar o apóstolo. E o apóstolo, por sua vez, ele fazia segundo a força operante do poder de Deus. Então, quer conhecer o verdadeiro apóstolo? Veja o fruto, né? Se está havendo crescimento, se está havendo edificação, se está havendo desfrute, né? Então, todos que seguem firmemente o falar do apóstolo têm desfrutado, têm crescido, têm caminhado, têm sido edificados, porque a autoridade do apóstolo se resume a isto, a edificar. Senhor Jesus. E isso está dentro da constituição do apóstolo. Então, só para eu não ficar só no meu falar, vamos ler 1 Coríntios, depois nós vamos ler o 8 no final aqui. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. Senhor Jesus. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Então o apóstolo ele tem uma autoridade. Qual que é? Autoridade para quê? Para edificar. Então, todos aqueles que estão debaixo dessa autoridade serão edificados. Assim, é isso que está dizendo, irmãos. Então, é tanto que, muito claramente, se lermos ali alguns pontos, dentro da experiência de Paulo com as igrejas, todos aqueles que desobedeceram, todos aqueles que foram fora da autoridade do apóstolo, não foram edificados, alguns foram até destruídos e mortos, né? Então, a autoridade do apóstolo que é para edificação. 2 Coríntios, capítulo 13. Senhor Jesus. 13, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. 13, 10. Todos acharam? Vamos ler? Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para a edificação e não para a destruição. Então, a autoridade que o Senhor deu ao apóstolo é para a edificação. Então, é segurança para nós estarmos debaixo da autoridade do apóstolo, porque nós seremos edificados. Os irmãos conseguiram ver isso? Tem alguém que tem dúvida aí? Irmãos, nós precisamos de valorizar ali, né, o falar do apóstolo, valorizar os que o Senhor tem usado à nossa frente. Ainda dentro de Efésios, faltou só o versículo 8, né? Vamos lá, Efésios 3, versículo 8. Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 8. Senhor Jesus, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo se colocava na condição do menor, tanto hoje os demais estão na posição, né, não conseguem se igualar, necessariamente. Mas na prática e no viver, o Senhor tem usado os irmãos à nossa frente dessa forma. Os irmãos se colocam como menor, né, porque eles abrem mão do conforto dessa casa, poderiam estar fazendo muitas outras coisas. Vemos, permita-me, e é necessário que o faça, né? Permita-me lembrar mais uma vez, o irmão Pedro Dong, toda semana está viajando, né? Mas não é para Londres, para Paris, tal. Está viajando para servir ao Senhor.
né, ali, né, abrindo mão do conforto, do descanso, tal. Então ele assim como Paulo, através de Paulo, chegou até nós as insondáveis riquezas de Cristo. E com a autoridade que o apóstolo tem, até nos dias de hoje, chega até nós as insondáveis riquezas de Cristo. Então, estarmos debaixo da autoridade do apóstolo, nós estaremos supridos com as insondáveis riquezas de Cristo. Então, isso é segurança para nós. E assim como vemos que o Senhor, Ele dá direção ao seu povo. Deus não deixou seu povo sem direção. Então, a maneira que o Senhor usa é através do apóstolo. Eu gostaria de ler, por favor, com os irmãos, sexta-feira, apenas o primeiro parágrafo, sexta-feira dessa semana. Senhor Jesus. É a página 49 do Alimento Diário, sexta-feira, terceira semana. Senhor Jesus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem na leitura, né? A Bíblia relata que, no Novo Testamento, Deus estabeleceu para guiar seu povo esqueci do principal aqui, né? Estabeleceu apóstolos para guiar seu povo mediante sua palavra. Quando, porém, o povo de Israel estava no deserto, Deus conduziu muito bem aqueles 2 milhões de pessoas. Como ele fez isso? Não há mistério. Isso só é possível sob a liderança de Deus. Foi graças à sua liderança que o povo de Israel chegou à boa terra. Se cada uma das 12 tribos tivesse uma direção própria, cada um no seu quadrado, certamente todos teriam morrido no deserto. Todavia, não foi o que ocorreu, porque Deus os guiou durante 40 anos. Senhor Jesus. Então, a maneira de Deus guiar hoje é através dos apóstolos. E aí, Números, quando cita essa passagem da nuvem, Números 9, né? O Números 9, eu vou ler apenas um versículo com os irmãos, por favor. Então, fala aí da nuvem. Então, naquele momento, o Senhor usou a nuvem para guiar, e hoje o Senhor usa os apóstolos. Números capítulo 9. Aí eu vou ler apenas um versículo que eu vou achar. Vou ler apenas o 20. Vamos ler apenas o 23, todos juntos, por favor. Números 9, versículo 23. Senhor Jesus. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor. Segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Os irmãos entenderam porque que eu li? Se for preciso, a gente lê de novo. Vou ler de novo, aproveitar meu óculos aqui. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor. Segundo a ordem deste, por intermédio de Moisés. Então Deus fala à igreja por meio do apóstolo, através da palavra. Então o Senhor da mesma forma está dando a direção, irmãos. Por isso quando nós falamos da palavra profética, ela dá a direção, ela dá a direção. Se nós formos simples e obedientes e seguirmos, nós seremos bem-sucedidos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, ainda uma aplicação prática. Ainda temos um tempinho. Talvez ainda leia um último versículo aqui. Considerando, então, o falar do apóstolo nos dias atuais, o que Deus tem falado para nós. Então, nós podemos
considerando as mensagens, né, ouvindo todas as mensagens, ouvindo, anotando, tal. Eu particularmente falei, até compartilhei isso com o Cristiano lá no trabalho. Tem 3 pontos, irmãos, com o Claudinei também, né? Tem 3 pontos, resume em 3 pontos. O Senhor tem insistido nesses últimos dias, né? Posso orar por você? Vamos imergir na palavra, suprir as pessoas com a palavra escrita. 3 pontos. O apóstolo tem nos falado insistentemente. Aí, cada um de nós temos que considerar, primeiro, a autoridade do apóstolo, né? É segurança para nós estarmos debaixo. Mas tudo bem, vamos fazer algumas considerações no espírito, não na mente. Posso orar por você? Irmãos, isso vem de Deus. Orar pelas pessoas, conectar as pessoas com Deus, libertar as pessoas. Irmãos, eu posso até não conseguir fazer isso. Tem uma prática assim constante, ou quase nunca, né? Mas questionar isso, eu tenho que considerar um pouco a minha fé cristã. Como filho de Deus, está no coração de Deus. Resgatar as pessoas, salvar as pessoas. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Chegue ao pleno conhecimento da verdade. Está no coração de Deus. Eu posso até não conseguir praticar, mas eu tenho que orar para os que estão para o PAC, orar para o CEAP, orar para os que estão conseguindo praticar. Posso até não conseguir praticar, mas eu tenho e orar primeiro, irmãos, está esquecendo aí, orar primeiro por mim. Senhor, me dê essa oportunidade. Senhor, eu quero ter essa experiência, que eu vejo os irmãos felizes, os irmãos alegres, os irmãos pulando e tal. Eu quero fazer isso, eu não consigo, mas eu quero. Eu posso até não conseguir, mas eu não posso criticar. Eu não posso me rebelar, não posso falar, não existe isso, tal. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Está dentro do falar do apóstolo, está dentro da direção do Senhor. Segundo item é imergirmos na palavra. Oxalá, irmãos, se todos os filhos de Deus, seja a caminho do trabalho, seja no trabalho, seja em sua casa, que bote nos umbrais da sua porta, bote na geladeira, na porta da geladeira da sua casa, a palavra de Deus. Que isso seja inculcado direto, constantemente no meu viver. Seja inculcado, que eu e você, nós possamos não apenas ter a palavra, nós possamos imergir na palavra, entrarmos na palavra de forma que a palavra e eu já não se vê mais. Tenta entrar no rio, mergulha, depois o que você vai ver? Você vai ver apenas o rio fluindo. Então esse é o desejo. Irmãos, isso está dentro do coração de Deus. Alguém aqui nessa noite tem dúvida disto? Que está no coração de Deus, que eu e você, nós tenhamos, nós todos os filhos de Deus, cristãos de Deus, tenham esse viver. Alguém aqui tem dúvida disso? Eu posso não conseguir praticar. Posso não conseguir na Inter, pegar ali, conseguir chutar e pegar um grito de guerra e tal, ter a mesma intensidade, tal. Mas eu devo buscar isso. Eu devo orar primeiramente por mim, Senhor. Me leva, eu quero ter essa experiência, eu quero viver isso, eu quero ter isso, Senhor. E orar pelos que estão desfrutando. Senhor Jesus. Mas nunca criticar. É segurança para mim. Mas nunca ir de contra. Senhor Jesus. Terceiro item, palavra escrita. Distribuir a palavra escrita. Como dispenseiros, né? A palavra escrita, ela vai chegar lá e, né? Aí você consegue distribuir. Oxalá se conseguíssemos só presentear, né? Mas, às vezes, só presentear também não necessariamente quem vai receber vai valorizar. Porque aí tem o dito popular aí, de graça tem injeção na testa. Então, pode me dar. Mas quando você fala, primeiro você orou pela pessoa. A pessoa já abriu o seu coração. Aí você mostra a palavra escrita. Aí a palavra escrita vai fazer o quê? Ela vai para dentro da casa da pessoa. Aí sabe o que vai acontecer com você, irmão? Você está preso lá no trabalho.
Você está preso lá na escola, na faculdade. Mas a palavra está lá na casa da pessoa. A sua experiência vai ser como a do apóstolo Paulo. Você está preso, mas a palavra está lá. A palavra vai libertar. A palavra vai salvar. E sem contar que com o livro ela pode questionar, não, esse livro, tal. Mas depois ela volta lá, né? E aí a palavra, a salvação por meio da palavra chega até a pessoa. Porque Deus, ele sempre usou a palavra escrita. Tem 20 séculos que ele usa a palavra escrita. Se Moisés não tivesse escrito o Pentateuco, não saberíamos nem que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra escrita chegou até mim, por meio da palavra, por meio da Bíblia, que é a palavra escrita. Mas tem mais de 20 séculos que a palavra está na mão da humanidade. 20 séculos, né? 20 séculos. Mas, no entanto, leem, então precisa da revelação. A revelação ela vem por meio dos apóstolos. Então, só para nós concluirmos, o último versículo realmente é 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12. Não, primeira, irmãos, perdão. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Então estabeleceu Deus na igreja em primeiro lugar apóstolos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, guarda o nosso coração. Senhor Jesus, livra-nos de todo rebelar, livra-nos, Senhor, de não obedecermos. Queremos ser fiéis ao Senhor, estarmos debaixo da autoridade, ao que o Senhor estabeleceu. Senhor Jesus, guarde, Senhor, cada um de nós, guarde a nossa casa, e rogamos a Ti, Senhor, guarda ali a vida do irmão Pedro Dong, Senhor, de cada um dos seus cooperadores. Senhor Jesus, possamos crescer juntos, possamos ser edificados e trazer o Senhor de volta e reinarmos com o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos, por favor, vamos compartilhar pequenos grupos e aí depois ainda usamos um tempo para irmãos e irmãs compartilharem.